15 áreas paralegais que qualquer pessoa pode estar atuando, independentemente de ser graduada em direito ou não. É o quê? Essas áreas que serão citadas neste vídeo se tratam de áreas extrajudiciais e áreas administrativas, que sim, exigem um certo conhecimento em atividades jurídicas, porém, nenhuma dessas atividades são privativas da advocacia. Então, se você gosta dessa área, se você tem interesse em trabalhar em áreas paralegais, você precisa acompanhar esse vídeo até o final, porque depois que terminar esse vídeo, sua cabeça vai, ó... Mas antes eu preciso falar uma coisa para vocês. Essas áreas que serão citadas aqui neste vídeo necessitam de conhecimentos técnicos. Claro, obviamente, você não pode simplesmente começar a trabalhar nessas áreas sem deter o devido conhecimento. É verdade. Por isso, caso vocês gostem de alguma dessas áreas, eu sugiro que vocês busquem o conhecimento necessário e, em alguns casos, alguns registros para que vocês possam estar atuando livremente e legalmente nessas áreas. E mais um detalhe, eu irei citar 15 áreas de atuação, mas não irei me aprofundar em cada uma delas. Porém, no futuro, eu irei fazer vídeos específicos de cada uma dessas áreas. Portanto, se você não quer perder esses vídeos no futuro, já se inscreva aqui em nosso canal e já deixa o like aqui no vídeo, pois isso nos ajuda bastante. Então, sem mais enrolação, vamos às 15 áreas paralegais que qualquer pessoa pode estar trabalhando. Área número 1, gestão de documentos. Na gestão de documentos, você poderá elaborar termos, acordos, notificações extrajudiciais, contratos, exceto aqueles que são privativos da advocacia, hein? Fica ligado. Assim como emitir certidões negativas, multas, guias de pagamentos, extratos, pareceres, requerimentos, formulários e muito mais. Registro de marcas e patentes. Nessa área você atuará no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e poderá oferecer serviços de registro de marcas, patentes, desenhos industriais, programas de computador, topografia de circuitos e muito mais. Esse é um nicho enorme, vale a pena ser explorado. Gestão jurídica ou Legal Operation. O gestor jurídico pode gerir escritórios e departamentos jurídicos por meio de softwares de gestão, controlando e gerenciando a parte financeira, os projetos estratégicos de marketing digital como redes sociais, sites, LinkedIn e outros. Pode também fazer a gestão contratual, a gestão de pessoas e a controladoria jurídica do escritório, controlando os dados dos clientes, dos processos e muito mais. Existem escritórios de advocacia que estão terceirizando esses serviços e focando apenas em sua tarefa principal, que é advogar e cuidar da parte jurídica. Licitação e contratos administrativos. O profissional que atua nesse ramo pode auxiliar empresas interessadas em participar de projetos licitatórios, auxiliando desde a regularização da documentação exigida para participar do processo até a gerência e a execução do contrato, a fim de garantir a legalidade e o correto cumprimento das cláusulas contratuais. Perícia grafotécnica. A perícia grafotécnica tem como função identificar a veracidade de assinaturas, cheques, escrituras e documentos através de particularidades que são diferentes em cada pessoa. O perito grafotécnico pode atuar em 3 âmbitos: o judicial, quando designado por um juiz, o profissional torna-se um perito do juízo. Também pode ser nomeado pela parte, sendo um assistente técnico. Ele também pode atuar na área extrajudicial, aquela contratada por um cliente particular, a fim de verificar uma assinatura não está relacionada a valor no tribunal. Também pode atuar no âmbito arbitral, aquela executada no juízo arbitral, isto é, na iminência decisiva criada pela vontade das partes. E aí, tá gostando do vídeo? Então eu vou fazer uma pausa aqui para você deixar aquele like, porque isso nos ajuda bastante. Vamos lá, vou esperar. 2000 anos depois. Aí, agora sim, vamos continuar a nossa lista. Número 6, documentoscopia.
A documentoscopia permite às autoridades investigarem e identificarem fraudes relacionadas a qualquer tipo de documentação, seja ela física ou digital. Essa técnica tem sido cada vez mais usada, já que tentativas de fraude envolvendo documentos falsos ou adulterados é bastante comum, e os criminosos chegaram a um ponto de refinamento que torna difícil a identificação de possíveis golpes. Trata-se, portanto, de um instrumento importantíssimo para proteger pessoas e empresas contra tentativas de fraude documental. É uma área bastante específica e muitos peritos grafotécnicos se especializaram nessa área, com o intuito de somarem mais conhecimentos aos seus currículos, aumentando assim a probabilidade de serem nomeados mais vezes para esses trabalhos. Cálculos trabalhistas. O cálculo trabalhista é um termo relacionado aos valores que o empregador deve ao empregado. Ele é comumente utilizado em casos de rescisão de contratos de trabalho e, para que esse cálculo seja feito, é necessário um profissional que domine o assunto. O profissional que cuida da rotina de cálculos trabalhistas precisa primeiramente ter conhecimento sobre a legislação trabalhista e saber quais os direitos do colaborador e deveres da empresa nessa relação. E para facilitar esses cálculos, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT da 8ª Região criou o PJE-Calc. É o sistema de cálculo trabalhista, para utilização em toda a Justiça do Trabalho como ferramenta padrão de elaboração de cálculos trabalhistas e liquidação de sentenças, visando a uniformidade de procedimentos e confiabilidade nos resultados apurados. Existem cursos específicos para essa área e que ensinam a utilizar o PJE-Calc. Vale a pena procurá-los. Regularização de imóveis. Essa área tem por objetivo reunir toda a documentação para a legalização do imóvel ou lote, elaborar laudos necessários, emitir declarações, entre outros. Existe uma alta demanda de serviços nessa área, pois apenas imóveis regularizados podem gozar de vantagens. A exemplo, registrar a construção no cartório de registro de imóveis, a valorização do imóvel, vender por meio de financiamentos, evitar multas, licenciar a atividade desenvolvida no local, obter certidão do INSS, entre outras. Mediação extrajudicial. A mediação é uma forma alternativa de resolução de conflitos e é exercida pela figura do mediador. O mediador é um profissional que auxilia as partes em conflito a resolverem os seus problemas de forma pacífica, sem a necessidade de acionarem o poder judiciário. Como no Brasil, a via judicial custa caro e pode demorar até décadas para receber uma sentença, optar pela mediação é uma forma inteligente de economizar tempo e dinheiro. Por esse motivo, essa área vem crescendo e se popularizando muito no Brasil. Arbitragem extrajudicial. A arbitragem, assim como a mediação, é uma forma alternativa de resolução de conflitos. E a diferença entre uma e outra é que, na mediação, o mediador não pode opinar durante a mediação. Ele apenas auxilia as partes por meio de técnicas para que elas mesmas consigam encontrar o melhor caminho para resolver os seus problemas. Na arbitragem, o árbitro atua como juiz do caso, de forma imparcial. Ele ouvirá as partes, conferirá as provas, analisará o caso e expedirá a sentença. E detalhe, essa sentença tem sim validade jurídica. O árbitro extrajudicial julga apenas casos em que não são do âmbito penal e criminal. Normalmente, atua mais em resolução de conflitos civis, como batida de trânsito, dívidas, divórcios, conflitos empresariais, familiares, consumeristas, etc. Agente cultural. Esse profissional fomenta a cultura em sua região criando eventos ou auxiliando os artistas a conseguirem verbas para seus próprios projetos por meio de apoio financeiro do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, e da Lei de Incentivo à Cultura. O agente cultural ficará encarregado de organizar a documentação do artista de acordo com as exigências pré-estabelecidas nos editais e nas resoluções emitidas pelas secretarias de Cultura
e ministério. Ao contrário que muitos pensam, conseguir dinheiro desses fundos não é nada fácil, pois é muito burocrático. E os artistas, em sua maioria, por não dominarem a linguagem jurídica e os trâmites administrativos, acabam desistindo no meio do caminho e muitos sequer tentam solicitar esse apoio, embora eles tenham sim esse direito. Portanto, essa é mais uma excelente área que pode ser explorada. Agente previdenciário. Esse profissional pode auxiliar as pessoas nos trâmites administrativos básicos que estão disponíveis no site do INSS, como emissão de guias de pagamentos, pedir benefício por incapacidade, tirar o extrato de contribuição, protocolar laudos médicos, fazer declaração de atividade, comunicar acidente de trabalho e muito mais. Mas olha só, esse profissional não deve ser confundido com um despachante previdenciário, pois, como eu disse anteriormente, o agente previdenciário atua com trâmites básicos, já o despachante pode atuar com pedidos de aposentadoria, protocolar recursos e muito mais. Agente de imigração. Esse profissional presta assistência e orientação a clientes nos trâmites exigidos pela legislação brasileira e internacional, na transferência temporária ou permanente de profissionais estrangeiros ou turistas. Esse profissional elabora e protocola documentos e acompanha processos de vistos junto aos órgãos oficiais e embaixadas, como visto temporário, visto de residência temporária do Mercosul, visto de visitantes, visto de cortesia, assim como os vistos americanos, como o visto E2, L1, EB2, EB3 e etc. Como esse profissional vai atuar com imigrantes de todo mundo, sugiro investir em um bom cursinho de inglês. Preposto. O preposto nada mais é que um representante, uma pessoa que poderá representar pessoalmente alguém que esteja respondendo a um processo e seja intimado a comparecer em uma audiência judicial presencial. Por exemplo, suponhamos que você seja intimado para uma audiência judicial, porém, por algum motivo que seja, você não consiga estar presente nesta audiência. E, para não sofrer sanções penais por não conseguir comparecer, você autoriza um preposto para lhe representar nessa audiência. Na maioria das vezes, o preposto é contratado por escritórios de advocacia para representar clientes quando as audiências ocorrem longe de seus domicílios. Exemplificando, suponhamos que você mora em São Paulo, mas precisa responder um processo lá no Rio Grande do Sul. As custas da viagem com transporte, alimentação e hospedagem ficariam muito altas. Por isso, compensa muito mais contratar um preposto no Rio Grande do Sul para lhe representar, pois sairá bem mais barato. Se você deseja iniciar no meio jurídico, vale a pena se aprofundar nessa área. Correspondência jurídica. Nessa área você pode auxiliar advogados de todo o Brasil prestando os mais diversos serviços, como elaboração de contratos, petições, recursos, protocolos, documentações, diligências, prepor-se em audiência e etc. E também pode prestar serviços a pessoas físicas e empresas exercendo todas as funções que foram citadas neste vídeo até agora. Como eu disse no início do vídeo, embora essas áreas não sejam privativas da advocacia, elas exigem conhecimentos técnicos e aprofundados em determinadas áreas. Por isso, vocês precisam buscar o devido conhecimento para poder atuar nessas áreas. E aqui no canal eu falo sobre todas elas. E se você não quer perder nada a respeito dessas áreas, já deixa o seu like e se inscreva aqui em nosso canal. E agora eu quero que vocês falem aqui nos comentários se eu esqueci de alguma área ou se você gostou de alguma dessas áreas e pretende começar a estudar mais a respeito do assunto. Deixa aqui que eu quero saber. Valeu!